Fala aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou professor de filosofia e no vídeo de hoje eu gostaria de refletir junto com vocês sobre o seguinte tema: nem toda opinião precisa ser defendida. Né? E da onde surgiu isso? Né? Eu basicamente estava assistindo alguns vídeos no YouTube e tem ficado bastante famosos esses vídeos de debate de 30 contra um, não? Você pega um especialista em alguma coisa e coloca 30 pessoas que têm uma opinião contrária do especialista para dialogar com ele, né? Um treinador físico e pessoas que defendem que não tem problema nenhum você viver uma vida com sobrepeso, um cientista e uma série de pessoas conspiracionistas que não acreditam no poder explicativo ou probatório da ciência, um que mais que eu já vi por aí? 30 ateus contra um cristão, ou 30 cristãos contra um ateu, e por aí vai, né? Tem os mais diversos tipos de debate desse estilo, né? Nesse mesmo formato. E é curioso que, ao mesmo tempo em que isso cresceu e tomou o primeiro plano nos vídeos do YouTube, são alguns dos vídeos mais vistos em menos tempo, são alguns dos que mais viralizam, também cresceu um certo tipo de crítica a esse tipo de conteúdo. Né? Então você vai encontrar muitas pessoas que, sem hesitação nenhuma, vão dizer: olha, mas isso aí não serve para nada, é puro entretenimento. Né? E realmente, assim, as pessoas começaram a perceber que, no fundo, aquilo não está levando a nada, serve mais para o divertimento de quem está assistindo, de ver alguma pessoa, às vezes, humilhando a outra no debate, sendo muito mais precisa, muito mais capaz de debater o assunto do que a outra, porque estudou muito mais do que ela. Né? E isso também virou uma opinião unânime. Não obstante, todo mundo assiste. Isso que é engraçado, isso que é o curioso. Só que aquilo que eu gostaria de. Aquilo em que eu gostaria de focar hoje na reflexão é o seguinte: trazer aqui para o canal, e aí já deixo aqui, antes de começar a falar, o convite para que vocês comentem e me digam a opinião de vocês também, discutam, porque, como eu venho dizendo em todos os meus vídeos aqui no canal, o que eu gosto desse canal no YouTube, o que eu gosto de fazer aqui é criar um certo senso de comunidade. E é muito legal ler os comentários de todo mundo aqui. Eu leio todos e eu fico muito feliz que vocês estejam com os comentários elogiosos e que vocês estejam comprando essa ideia e realmente comentando nos vídeos. É muito legal, tem sido uma experiência muito satisfatória. Mas o ponto aqui é o seguinte: eu acho que o que eu queria trazer é que você tem esses dois pesos, né? Por um lado tá todo mundo assistindo, por um lado todo mundo consumindo e achando interessante, por outro todo mundo sabe que é mero entretenimento, que não tá levando a lugar nenhum, que no fundo não são debates de verdade e por aí vai. Só que daí tem uma certa consequência que eu acho um tanto perniciosa, tá? Que advém de tudo isso, que é a seguinte: eu estava assistindo um vídeo esses dias e eu não lembro de quem que era exatamente. Eu tenho a impressão que era do Gorgonoid, mas eu não tenho certeza se era. Eu não me recordo. De qualquer forma, tá? Não é uma ideia tão específica assim que seja problemático não dar a fonte. Mas a pessoa disse o seguinte, eu me recordo disso. A pessoa disse que ela estava conversando e ela disse: olha, no fundo não adianta nada a gente discordar, no fundo não adianta nada a gente dialogar ou debater, porque ninguém vai mudar de ideia. Porque eu tenho as minhas próprias opiniões, que elas foram formadas pelas minhas próprias experiências, você tem as suas próprias opiniões, que foram formadas pelas suas próprias experiências. Se a gente debater, se a gente dialogar, a gente não vai chegar a lugar nenhum, na verdade a gente só vai discordar um do outro e ninguém vai mudar de ideia. E eu acho isso um problema. Porque, tudo bem, ainda que nós assistamos vale dizer, a pessoa estava comentando isso, se eu não me engano, por conta desses debates 30 contra um. Ela estava falando sobre esse tipo de conteúdo, esse tipo de coisa que vem sendo lançada ultimamente, né? E eu acho isso problemático, porque tudo bem, haver consciência de que esses debates não levam a lugar nenhum e que são por entretenimento é uma coisa. Agora, por conta destes debates, por conta dos diálogos, por conta da animosidade que há nas redes sociais, nos vídeos no YouTube, que há nas discordâncias nas redes sociais, nos vídeos no YouTube, onde quer que seja, concluir disso, que o diálogo não vale a pena, que o debate não vale a pena, porque ninguém vai mudar de ideia, isso é problemático.
Porque é, se não há. O que eu queria trazer aqui é o seguinte: se não há possibilidade de mudar de ideia, se isso sequer está. Se isso sequer é algo passível de acontecer, não há verdadeiro diálogo. Realmente, daí nem sequer há diálogo. Há somente combate, há somente luta. Pense bem, se você não está aberto a mudar de ideia de maneira alguma, o que você está fazendo quando está dialogando e discordando da pessoa, então? Vale a pena discordar? Vale a pena ir dialogar? Realmente não parece que vale. Um dos fundamentos do diálogo, e principalmente da discordância saudável, é de que você esteja disposto a mudar de ideia caso você reconheça que há mais razoabilidade e mais veracidade na ideia do outro. Se isso sequer vem à tona como uma possibilidade, se essa possibilidade não existe, se isso não está latente no diálogo, não vale a pena realmente entrar em diálogo. Só que o que é o problemático é a percepção cada vez mais intensa, cada vez maior, de que não vale a pena dialogar em absoluto por conta destes debates e desse tipo de conteúdo que é lançado no YouTube. E você percebe isso a cada vez uma descrença maior no poder do diálogo e no poder de mudar de ideia por meio do diálogo. E eu já achava, sinceramente, que isso era problemático por si só na nossa cultura. Tá? Sempre foi um pouco da minha impressão, desde que eu comecei, pelo menos, a entrar em contato maior com os estudos, com a filosofia e comecei a dialogar mais com as pessoas à minha volta a respeito disso. Eu sempre tive a impressão de que é muito difícil alguém mudar de ideia entre nós, no nosso país. Eu já vou comentar por que eu estou frisando isso, da nossa cultura, do nosso país, porque parece haver, e eu reconheci isso em mim mesmo várias e várias vezes, sempre no diálogo um certo, como que eu posso dizer? Uma certa obscuridade em relação àquilo que você realmente pensa, porque é como se você estivesse guardando, digamos assim, você dá a sua opinião. Vamos dar um exemplo concreto para eu explicar um pouco melhor, porque senão acho que vai ficar confuso. Digamos assim, você está dialogando com alguém e você deu a sua opinião. E vocês discordam. A pessoa discordou da sua opinião e você discordou da opinião dela. Sempre parece, mesmo que a pessoa demonstre muita razoabilidade, mesmo que a pessoa demonstre estar mais correta do que você, e refute a sua opinião e diga por que está errada, você ainda assim, pelo menos foi a impressão que eu tive comigo mesmo e a impressão que eu tenho no geral dialogando e discordando nas discordâncias gerais que eu tive com as pessoas já, é de que eu reconheci isso em mim mesmo, eu guardava um certo fundinho de mas essa pessoa, tudo bem, ela pode ter, digamos assim, refutado, e nem por inteiro, né? Refutou mais ou menos a minha ideia aqui agora nesse diálogo, mas isso é, na verdade, porque eu não me expressei bem, isso é, na verdade, porque ela não conhece todas as experiências e todas as leituras e todas as meditações que há por detrás dessa minha opinião, e porque ela não sabe disso, aí ela não concorda comigo. Então, assim, ela discordou e tal, mas vida que segue, eu não vou mudar de ideia, não vou levar em consideração o que ela falou, né? Parece sempre haver, de alguma forma, esse fundinho de que porque a pessoa não teve as mesmas experiências que nós e não chegou às mesmas e por isso não chegou às mesmas conclusões, quando ela discorda da nossa ideia é simplesmente porque ela não teve as mesmas experiências, né? Isso é problemático porque cria um certo isolamento e faz com que você não leve, e faz em última análise, pelo menos, mais uma vez, foi o que eu reconheci em mim, com que você não leve as últimas consequências, não leve a sério, melhor dizendo, aquilo que está sendo debatido, aquilo que é tema do diálogo. Porque se você realmente levasse a sério e visse que você foi refutado, que a sua ideia não se sustentou, você deveria largá-la ou pelo menos revisitá-la, meditá-la novamente e levar a sério aquela refutação para ver se aquilo é um problema de fundamento ou um problema superficial. É o mínimo que você deveria fazer, né? Meditar e refletir a respeito da ideia novamente para ver se aquilo realmente foi um ataque direto à ideia que a derrubou ou se aquilo simplesmente foi uma casualidade do diálogo. Mas na maior parte das vezes isso sequer acontece, né? E eu havia dito que isso parece ser bem próprio da nossa cultura, porque graças a Deus eu tive a oportunidade de
entrar em contato com pessoas de outros países, de outras culturas, e dialogar com elas a respeito da filosofia e de temas importantes, intelectuais, culturais, etc. Né? Eu fiz uma viagem internacional em 2022, num programa acadêmico, pude encontrar gente do mundo inteiro, porque era um programa internacional, e tinha pessoas da Espanha, tinham pessoas de Portugal, tinha pessoas dos Estados Unidos, da China, de tudo quanto é lugar do mundo. E como era um programa acadêmico, como havia muito diálogo e debate em torno de assuntos filosóficos, culturais, teológicos até mesmo, apesar de eu não entrar muito nessa seara, eu tive a oportunidade de discordar, se é que eu posso dizer assim, de algumas pessoas ali que tinham mais ou menos a minha idade, que também estudavam. Foi interessante porque na discordância com elas, eu percebi, principalmente os europeus, tinha alguma coisa deve ter alguma coisa com a educação europeia, eu não sei direito dizer o quê, mas eles levavam muito a sério os diálogos que nós tínhamos. E levavam muito a sério os pontos de discordância. Eu lembro até hoje. Aliás, não sei se a pessoa ainda me acompanha, se ainda vê algum vídeo meu, não tenho certeza, mas eu tive a oportunidade de conversar com um homem um menino, homem, um jovem da Espanha. Eu não sei como chamar direito, mas tinha mais ou menos a mesma idade que eu. Tá chamado Javier. Uma das pessoas mais inteligentes que havia nesse programa acadêmico. E eu lembro que teve um dia em que a gente estava caminhando junto na rua e a gente estava dialogando sobre um determinado tema. E ele falou para mim, como que você provaria isso aqui? Eu falei, pensei um pouco, refleti um pouco, falei, de acordo com as minhas leituras e tal, eu acho que eu faria assim. E dei o meu argumento para ele. E eu lembro que foi muito interessante, porque foi diferente da experiência que eu já tive dialogando e debatendo aqui no Brasil, com outros brasileiros. Porque a experiência no geral aqui é a seguinte, a pessoa, tudo bem, viu o seu argumento, aí ela fala, tá, mas é isso aqui, e já constrói alguma outra coisa para fazer frente àquilo que você falou. Como se ela desse por certo que aquilo que você falou tá coerente e já é algo em si mesmo valioso, considerável, e que assim, ela tem que entrar em combate direto com aquilo, com alguma outra ideia que se sobreponha a ela, para que ela ganhe o debate, né? Geralmente esse é o teor geral das discordâncias aqui. Mas ele fez diferente. Ele pegou a minha ideia e começou a questionar ponto por ponto e mostrou onde havia pontas soltas, tá? E isso foi muito interessante, porque ele começou a falar, tá, mas olha, tem um problema aqui e tem outro problema aqui, e se você pensar nisso, na verdade, você não teria como provar, porque levaria até isso aqui. Tal. Ele destrinchou o meu argumento e a gente foi debatendo sobre os pontos individuais e levando em consideração as partes do argumento. Isso foi muito mais interessante, porque daí depois ele mostrou as limitações que havia no meu argumento e ele falou, olha, eu li uma vez um argumento tal para provar isso que era assim. E aí ele ofereceu a solução que ele tinha em mente, que ele já tinha lido. E aí foi muito legal, porque daí foi interessante ver como uma coisa complementava a outra e como que esse argumento podia complementar ou ajustar os pontos de incoerência que havia no meu próprio argumento. Foi um diálogo muito interessante e, sim, não foi uma discordância no mesmo sentido que uma discordância de tipo, você tem uma opinião e eu tenho outra, mas foi um diálogo de cunho diferente. E eu percebi que esse era, no geral, o diálogo com os europeus nesse programa acadêmico. Com os outros também, os americanos também eram muito apegados a essa coisa do diálogo, do argumento, do debate. Inclusive, eles tendem a ser, pelo menos na experiência que eu tive, eles me parecem muito formais no diálogo, eles querem sempre ver a formalidade daquilo, ver se leva aquelas conclusões mesmo, e levam muito a sério pontos muito específicos. É curioso, é um pouco diferente dos europeus, mas também acontecia isso. E os latinos eram mais próximos da gente mesmo, assim, é interessante, os diálogos eram mais próximos. Eu acho que isso é uma característica bem própria da nossa cultura, esse tipo específico de debate. E aí me parece que vai se tornando cada vez mais problemático conforme isso é intensificado, a ponto de chegar, né, na opinião que eu mencionei, que eu cheguei a ouvir, eu não lembro de quem, mas de que não vale a pena dialogar em absoluto, porque ninguém vai mudar de ideia, né? E essa impressão, ela parece estar crescente, parece estar se tornando cada vez maior, mas
ela é um tanto perniciosa, porque parte do que a gente, pelo menos eu posso falar da minha área, né, que é a filosofia, parte do que a gente aprende quando começa a estudar filosofia é que se você não se desfizer dessa falta de disposição a mudar de ideia, a tematizar as suas ideias, colocá-las em xeque, as suas próprias convicções, você não sai do lugar. Tá? É uma das primeiras coisas que você deve aprender, é uma das primeiras coisas que ficam claras quando você entra em contato, por exemplo, com Sócrates, seja por meio de Platão ou por meio de Xenofonte. Tá? Tanto que uma das frases, uma das ideias mais famosas do Sócrates é o só sei que nada sei. Né? É você saber afirmar eu não sei e levar a sério aquela ideia, tirar suas levar a sério a ideia em questão, né? Por exemplo, o que o Sócrates faz em vários diálogos, ele diz, eu não sei sobre isso aí. E aí a pessoa dá uma opinião e ele analisa aquela opinião, leva suas últimas consequências, quebra o argumento, vê se há alguma contradição e passa a examinar aquele assunto, né? E examiná-lo a sério. E uma das primeiras coisas que você deve fazer, um dos primeiros hábitos que você deve adquirir quando você começa a estudar filosofia, porque senão realmente você não sai do lugar. Se você tiver somente as suas próprias ideias e guardá-las e escondê-las sempre que você entrar em contato com um texto e ficar bravo com o texto porque ele está discordando das suas ideias, ou se quer ficar bravo, mas considerá-lo completamente apartado das suas ideias e ver aquele filósofo como um objeto de estudo inerte, sabe, que não tem nenhum impacto na sua formação, nem nada do tipo, na formação da sua alma, do seu intelecto, vira uma coisa um tanto distante, boba, superficial, você não sai do lugar. E veja, não me leve a mal. Eu sei que há princípios mais inegociáveis do que outros. Tá? Que há opiniões que se tornam princípios, valores, que são tanto mais inegociáveis do que outras opiniões que às vezes a gente toma como se fossem valores e princípios inegociáveis, mas na verdade são somente opiniões e às vezes um tanto imeditadas e refletidas, que não foram levadas tanto a sério quanto a gente crê. Né? Mas o ponto é, essa questão dos debates 30 contra 1 e a impressão que está todo mundo tendo disso, geralmente você vê que as pessoas defendem com unhas e dentes e passam a combater animosamente, mesmo em relação àquelas opiniões que são um tanto, assim, um tanto passíveis de questionamento, um tanto passíveis de exame, não são coisas completamente negociáveis, absolutas, nem nada do tipo. Né? Há princípios que são negociáveis, digamos assim, vamos citar um exemplo concreto para não ficar tão no abstrato. Ó, eu sou cristão. Há um princípio que para mim é inegociável, que é um dos mandamentos, que é o não dê falso testemunho, não dar falso testemunho. Tá? Isso é um mandamento e ele é um tanto inegociável para mim. Por um lado, por ser um mandamento, pela fonte ser autoridade divina, e por outro, por eu ter meditado razoavelmente sobre isso por conta do tema da sinceridade na filosofia, da virtude da fides romana e da necessidade da sinceridade, e por aí vai. Tá? Então eu tenho um conhecimento de fundamento, um exame racional em torno dessa noção, deste princípio, e ainda tem a parte da minha fé. Pô, ele é um tanto inegociável para mim. Né? Eu sei que mesmo que eu o tematize, que vai ser muito mais difícil que eu mude de ideia, e às vezes até impossível que eu mude de ideia nessa questão, do que em relação a outras noções. Né? Mas nem por isso eu não posso jamais colocá-lo em diálogo, ou em disputa, ou explicitá-lo, ou alguma coisa do tipo. É importante tematizá-los mesmo assim. Mas o ponto é, tudo bem, há princípios mais inegociáveis do que outros. Mas a maior parte dessas opiniões de debate 30 contra 1, que geram tanta animosidade, que geram tanto combate, que deixam as pessoas irritadas, são opiniões um tanto, assim, passíveis de discussão. Como, por exemplo, outro dia acho que eu tinha visto um desses daí, eu não lembro se foi o Cariani ou se foi aquele outro cara que teve esse debate de pessoas sedentárias com personal, com uma pessoa que conhece de treinamento físico, alguma coisa assim. E eu lembro que uma das opiniões era algo do tipo, olha, ser gordo é sinal inequívoco de caráter imoderado, ou alguma coisa assim, em torno disso. Pô, caramba, tudo bem, é uma opinião, se você quiser defendê-la, uma tese, né? Se você quiser defendê-la, você apresenta os seus argumentos em favor, a pessoa apresenta o contra, tudo bem. Mas isso gera uma animosidade que faz com que as pessoas defendam com unhas e dentes esse negócio ou ataquem com unhas e dentes e calma, né? É só uma ideia, é só uma opinião. Vale examiná-la.
E como que você pode fazer isso? Você pode fazer isso sozinho, você não precisa fazer isso... Se sequer precisa fazer isso com outra pessoa, atacando outra pessoa, ou se defendendo de outra pessoa, você pode fazer isso sozinho. O Platão mesmo diz, por meio de um de seus personagens no diálogo Protágoras, que, acho que por meio do próprio Sócrates, que pensar é dialogar consigo mesmo. Parte do trabalho de lidar com uma ideia é você meditá-la por si mesmo, dialogando consigo mesmo, apresentando o que é contra, o que é a favor e levando a sério aquela noção, mas sem essa animosidade toda que gira em torno dela. Mas você precisa examiná-la, ver se ela tem fundamento, ver se as suas consequências levam a alguma contradição, se não levam, se aquilo está certo, se está errado. Você pode fazer exames até muito simples, mas que geralmente as pessoas não fazem, mas coisa de lógica básica. Coisa de lógica básica da básica da básica, tá? Se você faz uma afirmação de cunho universal e há um exemplo particular contrário a essa afirmação, então se você diz todo S é P, né? Todo sujeito é tal coisa, né? Então, todo gordo todo gordo é imoderado. Todo gordo toda pessoa que está acima do peso é imoderada. Se você encontrar um exemplo contrário particular, né? Se você diz todo S é P e encontra algum S não é P, aquilo já é refutado. Né? Aquela ideia já cai por terra, porque ela já não tem mais o caráter de universalidade que ela pretendia possuir, né? Que ela pretendia apresentar. Porque você encontrou um exemplo particular que não condiz com aquela ideia. Por exemplo, o exemplo clássico que todo mundo cita, né? Que é citado a roda, torta, direito. Se você diz todo cisne é branco e você encontra um cisne que não é branco, pronto, essa ideia caiu por terra. Né? A universalidade presente na proposição, na tese, caiu por terra. Então, se pergunte a respeito disso. Pô, há alguma pessoa sobrepeso que não é imoderada? Há alguma outra razão para o sobrepeso que não a falta de moderação? Você pode se perguntar. Aí você já examina essa ideia. Perceba, é um exame bem simples, mas você pode fazer isso consigo mesmo, tranquilamente, sem toda a animosidade que envolve essa discussão. Mas, no geral, o que a gente faz? Qual que é a nossa reação natural? A nossa reação natural é a seguinte: nós já temos uma opinião prévia, nós já temos uma posição prévia, um tanto imeditada e refletida. A gente diz, não, é verdade, não quero saber disso porque toda pessoa que está acima do peso é imoderada. Ou a gente diz, não, isso daí é uma falta de empatia enorme, essa pessoa não sabe o que ela está dizendo, na verdade, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente já tem essa opinião, assim, como se fosse já a nossa opinião mais certa, um princípio inegociável. Aí a gente pensa um pouquinho. O que a gente faz geralmente, a gente pensa um pouquinho sobre o assunto e busca algum exemplo para favorecer essa ideia. E tão logo a gente encontra um exemplo que favorece a nossa ideia, a gente já usa ele de míssil, de ataque, de espada, para jogar contra outra pessoa, né? Você vê nitidamente que é geralmente isso que acontece nesses debates 30 contra 1, assim. A pessoa tá ali debatendo, aí uma dá uma ideia, se ela encontra algum exemplo contrário, ela não coloca aquilo em discussão. Ela não faz com que aquilo se torne tema do debate. E aí passe a falar, olha, mas tem essa ideia, mas tem isso aqui, e se a gente pensar sobre isso? Não. Ela usa aquilo como um marrete, nossa, marrete, falei. Ela usa aquilo como martelo, para dar na cabeça da pessoa, né? E bom, quanto mais a gente vai se acostumando com isso, tudo bem, é um entretenimento e tal, se quiser assistir isso, fica a seu cabo, mas como qualquer outro tipo de entretenimento, mas eu acho que o problema é se acostumar com essa noção ou tirar cada vez mais como conclusão disso que qualquer diálogo é infrutífero ou infértil, tá? Que nenhum diálogo pode nos levar a mudar de ideia. Por quê? Porque se nós nos acostumarmos a pensar conosco mesmos essa ideia, se nós nos acostumarmos a pensar por nós mesmos essas ideias, você consigo mesmo, sozinho, você vai perceber que você faz isso o tempo inteiro, você dialoga consigo mesmo o tempo inteiro e você pode mudar de ideia, você se trata como alguém que pode mudar de ideia, do contrário, você sequer pensaria sobre essas coisas. Por que não tratar outra pessoa e tratar a si mesmo num diálogo como alguém que pode mudar de ideia? Né? Por que não dialogar tendo isso por princípio do diálogo? Né? Eu acho que isso eu quis trazer isso como um tema de reflexão, porque me fez ficar pensativo quando a pessoa falou isso. Eu falei, caramba, parece até algo que a pessoa diz. Eu não lembro quem era, mais uma vez, mas parece que a pessoa tinha dito isso com um certo ar de
de decepção, de frustração, do tipo, nem vale a pena, sabe? Não vou mais entrar em diálogo com ninguém, não quero, não vou discordar de mais ninguém publicamente, não vou fazer mais nada. Tipo, e, pô, se chega a esse ponto de uma descrença completa no diálogo, é porque tem algo errado, né? E eu acho que, fica aqui a indicação, né? Eu acho que, para quem não estuda filosofia, estudar filosofia é algo que pode tirar essa descrença com muita eficácia. Tá? Porque se você levar a sério aquilo que Platão está falando, por exemplo, nos diálogos, é muito difícil você continuar tendo essa descrença, porque você percebe que parte do jogo filosófico, parte do fundamento da filosofia é você ter a disposição para mudar de ideia. Do contrário, você não participa do diálogo. Do contrário, você é como um daqueles personagens que também são representados nos diálogos de Platão, que não sabem escutar e não saem do lugar. Como, por exemplo, os eristas. Tá? Que o Sócrates vai debater com eles e eles não estão nem aí para o que o Sócrates está falando, não estão nem aí se vão chegar alguma contradição, e eles só querem brincar com o discurso e sair debatendo por aí, algo bem próximo do que a gente tem nos nossos dias, aliás. Fica aqui a indicação, um diálogo muito bom em que os eristas são representados, o diálogo Eu Te Demo de Platão. É fantástico, você vê que o Sócrates realmente chega nessa limitação. Às vezes não dá mesmo, às vezes você está disposto, mas a pessoa não está disposta, e é um problema, mas parte do exercício filosófico saudável é você reconhecer essas limitações em si mesmo e passar a trabalhá-las, e passar a conhecer melhor a si mesmo para que você possa se corrigir, e aí ter essa disposição saudável de dialogar consigo mesmo e com os demais, podendo mudar de ideia sem querer levar todo o diálogo e toda opinião e toda discordância como se fosse a ideia mais inegociável possível, né? Mas é isso, pessoal. Eu já falei demais. Mais uma vez trouxe um vídeo de uma reflexão um pouco aberta. Como sempre, vale lembrar, eu sou professor, vou deixar aqui, né, a indicação, eu sou professor de filosofia, eu dou aulas particulares de filosofia antiga, que é aquilo em que eu me especializei. Eu estudei Plotino no meu mestrado e por conta disso tive que me especializar não somente nele, mas em tudo que ele pressupõe. Então, toda a filosofia antiga praticamente, porque o Plotino é uma grande síntese de seu tempo. Então, quem tiver interesse em ter aulas particulares de filosofia antiga comigo, você pode entrar em contato comigo pelo endereço de e-mail que eu deixarei na descrição do vídeo. E se você tiver interesse, né, em estudar Platão, Plotino, Aristóteles, Sócrates, algum destes filósofos, os pré-socráticos e tal, né, fica aqui a indicação, né? Eu tenho alguns alunos que estão estudando Platão comigo, tenho outro que está estudando Plotino, está sendo muito legal, muito interessante, a gente consegue se aprofundar nos principais problemas desses filósofos, apresentar o que eles estavam pressupondo, está sendo bem legal. Então, se alguém tiver interesse, fica aqui a indicação. E por fim, também deixo o link do meu Substack aí na descrição, em que eu publico textos mensalmente, então se você tiver interesse em me seguir por lá, né, também tá aí. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!